Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Gavisi sunt gaudio magno valde. E eles se alegraram com grandíssima alegria. Hoje, então, a Santa Igreja nos convida a celebrarmos a Epifania do Senhor. Essa palavra Epifania quer dizer a manifestação. O dia que Jesus, o Deus feito homem, o Salvador, se manifestou aos primeiros pagãos, os santos reis magos, que depois de uma longa viagem, guiados por uma estrela misteriosa, chegaram para adorar Nosso Senhor em Belém. Então os reis magos representam a nós, todos nós que não somos judeus, que recebemos no decurso da história a luz da fé pela pregação do Evangelho. E a narração do Evangelho de hoje, que nos conta a história dos santos reis magos, num momento nos mostra algo muito interessante. Diz que quando eles viram a estrela, eles se encheram, eles se alegraram com grandíssima alegria. O evangelista faz questão de destacar, de chamar a atenção para essa alegria que não era qualquer alegria, era uma grandíssima alegria. Tanto que a versão latina multiplica as palavras para tentar dizer isso. De gavisi sunt gaudio magno valde. Não é? Se alegraram com grandíssima alegria. Mas em que contexto o evangelista faz essa afirmação, chama a nossa atenção para essa alegria dos reis magos? Foi exatamente depois que a fé deles foi provada. Vamos nos colocar no lugar destes santos homens. Eles eram pagãos que viviam no Oriente, bem distantes ali da terra de Jesus, mas eram homens retos, eram homens que procuravam servir a Deus com aquilo que conheciam pela lei natural. Eram estudiosos, eram astrônomos, estudavam as estrelas, e eles acreditavam naquela grande profecia que era comum a todos os povos. Todos os povos antigos, mesmo pagãos, mesmo que não conheciam a história bíblica, não tinham o Antigo Testamento, no entanto, eles sabiam que Deus mandaria uma salvação para a humanidade. Não se sabia como, mas tinham essa fé. E quando aparece aquela estrela, uma estrela misteriosa que se move no céu, eles então, vendo aquilo, claro que inspirados por Deus, eles entendem naquela estrela o sinal do Salvador prometido. E naquele momento, meus amados irmãos, eles tomam uma decisão difícil. Eles decidem abrir mão de tudo, deixar suas casas, para se colocarem no seguimento da estrela. Ou seja, eles decidem entrar numa viagem para o desconhecido. Eles vão seguir uma estrela sem saber para onde iam, sem saber quanto tempo ficariam na estrada. Então imaginemos que dificuldade. Naquele tempo não era como hoje. Naquele tempo não havia hotéis como nós temos hoje, não havia paradas no caminho com restaurantes. Não. Uma viagem daquelas era quase uma mudança. Tinham que levar provisões, mantimentos, alimentação e, sobretudo, sem saber quanto tempo ia durar. Tinham que levar tendas para acampar pelo caminho. Então, realmente, era uma comitiva inteira. Eram eles com seus servos, escravos, carregando aqueles camelos e mulas de carga, com tudo necessário para a viagem. E imaginemos quanta zombaria que eles enfrentaram. Quantas pessoas falaram, vocês estão malucos? Vocês vão seguir uma estrela? Vocês nem sabem se isso é verdade, se isso está certo ou se não está. E, no entanto, eles venceram isso tudo e se colocaram a caminho. E, segundo os estudiosos da Bíblia, eles demoraram mais ou menos quase 2 anos viajando. Desde que a estrela brilhou até que eles chegaram a Belém, foi mais ou menos 2 anos. Tanto que no Evangelho hoje diz que o rei Herodes perguntou para eles direitinho há quanto tempo eles estavam seguindo a estrela. E quando eles não voltaram mais, o que Herodes disse?
mandou os soldados e falou: vão lá e matem todas as crianças de 2 anos para baixo. Herodes mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo, justamente calculando o tempo que os reis magos demoraram para chegar lá, uns 2 anos mais ou menos. Meus amados irmãos, eles foram. E depois de tanto sofrimento, de tanto sacrifício, a estrela para em Jerusalém. E eles então, quando a estrela para, precisam agora tomar a iniciativa. Eles precisam agora, da parte deles, procurar esse rei prometido que havia nascido. E eles pensam: bem, se é um rei, vamos para o palácio do rei. E lá encontram o rei Herodes, que não sabia de nada. Então imaginemos, meus amados irmãos, que susto para os reis magos. Espera aí, nós íamos de tão longe, viajamos, enfrentamos tanta coisa, para chegar aqui no palácio do rei e ninguém sabe de nada, e o rei se assustou e a cidade inteira se perturbou, porque era uma coisa que ninguém tinha ouvido falar. Imaginemos que aflição não tomou conta do coração daqueles homens, que empenharam tudo na sua vida para aquela viagem, para aquela aventura. E foi então que o rei Herodes chama os doutores da lei, que abrem a Bíblia e leem a profecia que dizia que o Salvador vai nascer em Belém, na cidade de Davi, Belém de Judá. E assim o rei Herodes os manda para lá. E eles decidem: não, nós vamos para Belém. Está escrito na profecia do povo judeu, nós vamos para lá. Eles estão firmes na fé. E é nesse momento, quando eles saem do palácio, a estrela então voltou a se mover no céu. E assim eles se alegraram com grandíssima alegria. Foi nesse momento que o Evangelho conta essa imensa alegria que tomou conta do coração dos santos reis magos, e a estrela então levou-os e parou exatamente no lugar onde estava o menino Jesus. Meus irmãos, não teria sido muito mais fácil se a estrela tivesse ido direto até Belém? Era muito mais fácil, né? A estrela ia direto e parava diretamente em cima do lugar em que estava o menino Jesus. Só que não. Nosso Senhor quis que os reis magos parassem ali, a estrela parasse em Jerusalém, para que os reis magos tomassem iniciativa, cooperassem com a graça de Deus, fizessem a sua parte, mesmo depois de tantos sacrifícios já feitos nessa longuíssima viagem. Isso nos mostra, meus amados irmãos, através da história dos santos reis magos, o que é a fé. A fé não é uma superstição. A fé não é uma coisa mágica que traz todas as situações resolvidas, que traz para nós os problemas resolvidos, as soluções prontas. Muita gente acha que fé é isso. Infelizmente, muitos católicos pensam que fé é isso. E aí, quando acontece de a estrela parar de andar, quando parece que tudo dá errado, vem o problema, vem a tribulação, vem a dor, vem a dificuldade, aquele católico balança na fé, desanima. Ele não entende que, como os reis magos, é preciso que ele corresponda a essa fé e faça a sua parte. Porque ele está esperando conforto, solução dos seus problemas, sem, da sua parte, um compromisso de vida. A fé é uma luz, mas é preciso que nós deixemos que essa luz brilhe e que essa luz penetre o mais profundo do nosso ser e que ela transforme pela graça de Deus nossos pensamentos, decisões, escolhas, atitudes, comportamentos e vida. Porque se nós deixamos isso acontecer conosco, como aconteceu com os reis, que quando a estrela parou, a fé no coração dos reis não se apagou. Eles foram atrás, eles cooperaram com a graça de Deus. Quando nós somos assim, quando a fé realmente foi acolhida em nós de tal maneira que a fé nos ilumina por dentro, por mais que naquele momento tudo parece difícil, a fé, ela vai nos dar sabedoria para decidir, vai nos dar força para lutar e paciência para sofrer. E essa que é, meus amados irmãos, a fonte da verdadeira alegria. Quando a estrela voltou a se mover no céu, os reis magos se alegraram com grandíssima alegria. É essa
a alegria profunda que a fé produz no coração do crente, de tal maneira que, por mais que tudo seja difícil e pareça perdido, ele tem essa força da fé que o sustenta e que faz com que ele atravesse aquele momento de provação. E quando passar a provação e a estrela voltar a caminhar pelos céus, então o cristão olhará para trás e verá: é mesmo, de fato, tudo o que me aconteceu, tudo isso foi pela providência bondosa e amorosa de Deus, que permitiu tudo isso para o meu bem, para a minha salvação. Então o cristão vai entender os planos de Deus na sua vida, e essa é aquela alegria profunda que vai sustentá-lo sempre. O Santo Padre, o Papa Francisco, naquela sua carta sobre a santidade no mundo de hoje, Alegrai-vos e exultai, ele tem um pensamento muito bonito, que chama a nossa atenção sobre isso. Ele dizia: é só a partir do dom de Deus, livremente acolhido e humildemente recebido, é que nós podemos cooperar com nossos esforços para nos deixarmos transformar cada vez mais. Todo o nosso esforço, nossa luta, ela só tem valor depois que nós acolhemos a graça de Deus, a luz da fé, que por dentro nos impulsiona a fazer o bem, que por dentro dá força para que nós consigamos perseverar, como os reis magos perseveraram naquele momento de angústia, de dúvida em que a estrela parou. E aí o Papa chama atenção para nós: a primeira coisa é pertencer a Deus. Isso é o primeiro lugar na nossa vida. Pertencer a Deus. O que é isso? Trata-se de nos oferecer a Ele, que sempre vem ao nosso encontro primeiro, de lhe oferecermos nossas capacidades, nosso esforço, nossa luta contra o mal, a nossa criatividade para fazer o bem, para que o seu dom gratuito, o dom da sua graça, a luz da fé, cresça e se desenvolva em nós. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que não dá para ter uma fé viva sem pertencer a Deus. A primeira coisa é pertencer a Deus. Não dá para a fé ser viva, ser atuante, ser operante. Não dá para a fé ser aquele alicerce firme que me segura em qualquer momento da vida, se eu não pertenço a Deus, se eu não vivo na graça de Deus, se eu não cultivo uma vida com Deus por uma vida séria de oração, a oração que me faz ver a realidade com os olhos de Deus, se eu não alimento minha vida espiritual com o alimento da Eucaristia, cada domingo na Santa Missa, se eu não me purifico do pecado através das minhas confissões, então sem isso, eu não tenho fé viva. Aí na hora que a estrela parece parar no caminho, e tudo parece dar errado na minha vida, eu desespero, eu desanimo, entro em crise, e muitas vezes acontece de muitos cristãos até perderem a fé. Mas por quê? Porque não era uma fé vivida, não era uma fé alimentada na vida espiritual. Não dá para você ter fé viva se você não pertence a Deus, se você não vive com Deus, se você não alimenta essa fé. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, que é um desses tempos que realmente colocam à prova a nossa fé. E é justamente a nossa fé vivida de verdade, como um compromisso com Deus, uma entrega de vida a Deus, porque a fé é isso, é que vai nos sustentar para que nós vençamos, superemos esses tempos difíceis de nossa vida. É preciso que nós, como santos reis magos, tenhamos essa generosidade, decidamos nos colocar no seguimento da luz de Cristo, decidamos, com uma fé firme no coração, nos entregar por inteiro a Ele. E os reis, depois daquela imensa viagem, de todos os seus sacrifícios, lutas, sofrimentos, depois da angústia de ver a estrela parada e eles estarem perdidos em Jerusalém, depois de tudo isso, foram recompensados pela sua perseverança. A estrela voltou a caminhar, levou-os até Belém, e ali eles ofertaram ao menino Jesus os seus presentes, o ouro, o incenso e a mirra. Então é isso que a igreja hoje, como mãe, nos convida a que nós façamos, que, nos inspirando nos santos reis magos,
nós possamos também nos colocar nesse caminho do seguimento de nosso Senhor e oferecer-lhe hoje o nosso coração. O ouro, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas para que esse amor a Deus esteja realmente fervoroso em nosso coração, é preciso acompanhar esse ouro do incenso. O incenso é a oração, é a vida espiritual, essa vida de comunhão com Deus. E é preciso também unir a esse incenso da oração a mirra do sacrifício, da penitência. É o sacrifício de disciplinar o meu corpo, de vencer minhas más tendências, de fugir da ocasião de pecado, de lutar contra o pecado, de cumprir o meu dever de servir a Deus com generosidade. Então é esse ouro do amor, com o incenso da oração, com a mirra do sacrifício, é que vão nos sustentar nesse caminho até nosso Senhor, Ele que é a nossa felicidade, Ele que é a nossa paz. E assim, meus amados irmãos, guiados por essa luz da fé nessa vida, chegaremos um dia a encontrar com Ele na luz eterna, que nunca mais vai se apagar, que será a glória que resplandecerá para sempre, para todos nós, um dia no céu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Cantemos com firmeza e convicção.